Só para dar uma contextualizada, a TV Globo do Rio de Janeiro foi ao ar pela primeira vez, no dia 26 de abril de 1965. Ela foi fundada pelo jornalista e empresário Roberto Marinho. A estreia do Jornal Nacional foi um marco para a emissora. Foi o primeiro programa a ir ao ar em rede nacional. Na abertura da primeira transmissão, Hilton Gomes, que era o cara que apresentava junto com Cid Moreira, disse: "O Jornal Nacional da Rede Globo, um serviço de notícias integrando o Brasil novo. Inaugura-se neste momento imagem e som de todo o país." O contexto que o Brasil estava vivendo na época era da ditadura militar. Segundo Viseu e Mazzarolo, o Jornal Nacional e a ditadura militar tinham um relacionamento meio próximo. Por quê? Para que o jornal conseguisse ir ao ar, era necessário que o governo da época fizesse investimentos no setor das telecomunicações. De acordo com esses autores, era interessante para o governo ter um jornal que fosse ao ar em rede nacional, para dar uma mesma cara, um mesmo rosto para o país. E desde que começou, o Jornal Nacional fez história, né? Fazendo coberturas como a Guerra do Golfo ou o 11 de setembro, que inclusive rendeu um Grammy para a emissora. E o tempo ajudou na consolidação do jornal, né? Hoje ele tem a confiança e a credibilidade do público. Já que ele é o jornal de maior audiência, ele traz para si a responsabilidade de representar o Brasil para os próprios brasileiros, para mim e para você. A escolha das notícias, das palavras ditas no ar, tudo isso influencia no processo de reconhecimento e identificação do país. Como será que o brasileiro vê o Brasil? Deve ter dedinho do Jornal Nacional. Tá, mas vamos falar um pouco de ditadura militar agora. Ela começou em 1964, um ano de grande agitação, as pessoas estavam insatisfeitas, os movimentos populares e sindicais pressionavam o governo para que ele tomasse alguma medida econômica ou política que os beneficiasse. E foi nesse contexto que o João Goulart assumiu a presidência, conhecido como Jango. Além do momento caótico, ele ainda foi acusado de querer dar um golpe comunista. O resto do mundo também estava em crise. A China, América Latina, Cuba, estão vivendo regimes ditatoriais. O medo que o Brasil teve de também viver um regime militar contribuiu para que o então presidente João Goulart fosse deposto. As elites industriais, agrárias, os banqueiros, a Igreja Católica e os próprios militares apoiaram as Forças Armadas a estabelecerem a ditadura militar. O pior momento desse período foi o governado pelo militar Costa e Silva, porque em 1968 ele decretou o Ato Institucional 5. A repressão militar aumentou, juízes se aposentaram, mandatos foram cassados, quantas pessoas morreram e o direito ao habeas corpus já era. Em 84, artistas, jogadores de futebol, políticos da oposição e milhões de brasileiros foram às ruas no movimento Diretas Já. Infelizmente, a ditadura militar foi real. Ela aconteceu. E esse ano, 2014, completamos 50 anos desde o início dela. É um assunto que precisa ser discutido. Faz parte da nossa história. Eduardo Bueno disse que um povo que não conhece a própria história está fadado a repeti-la. Aqui entra a mídia. Ela auxilia na construção dos fatos. Contar a história é suficiente? Como a Rede Globo contou?